Cantar Salomão, capítulo de número 1. A esposa anela pelo seu esposo. Na verdade, aqui nós temos uma sequência, e o capítulo 1 vai apresentar isso, e nesta sequência vai aparecer a fala, hora da esposa, hora do esposo, hora do coro, porque na verdade isso aqui é um cântico, uma melodia que foi criada por Salomão. Dentre tantos que ele compôs, este aqui é considerado o Cântico dos Cânticos, por ser o maior de todos. E na verdade, nós temos aqui a parte que é cantada pelo homem, a parte que é cantada pela mulher e a parte que é cantada pelo coro, como se fosse nos dias atuais um dueto, e também junto com uma orquestra ou um coral e etc. Então o versículo 1 diz assim: Cânticos de Cânticos, que é de Salomão. Nós sabemos que Salomão, ele na verdade foi rei em Israel, sucessor de Davi. Agora, a partir do versículo 2, começa a fala da esposa, que diz assim: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Veja que a comparação aqui é toda ela da época. A comparação entre o sabor do vinho, entre os beijos, que na verdade ela se refere. Para cheirar são bons os teus ungüentos, quer dizer, perfumes. Como ungüentos derramado é o teu nome. Isso é uma questão de valorizar o nome da pessoa. Por isso as virgens te amam, ou seja, ele por ser rei, e por ser aquele que tinha um harém, no caso, as mulheres desejavam ser esposas do rei, no caso, né? 4. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, quer dizer, nas suas dependências. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mas mais do que do vinho, os retos te amam. Quer dizer, os retos, os de bem, pessoas de bem. E na verdade, esse desejo aqui é o desejo da esposa, na verdade querendo se aproximar cada vez mais do esposo, no caso. É porque aqui é uma alegoria, uma ilusão. Então, na verdade, você sabe que essa apresentação ela é totalmente alegórica. Inclusive, nesse versículo de número 4, você divide ele em duas partes. A primeira parte vem até recâmaras e depois vem a segunda parte, começa o em ti nos regozijaremos. Porque justamente ali já houve uma mudança. Aí já seria o coro e não a esposa. Veja no versículo 4, na segunda parte. Ó. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos aqui. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, os retos te amam. E essa segunda parte aqui já é justamente o que? A parte que não era a esposa falando, mas sim o coro ou coral falando. Versículo 5. Aí no versículo 5, volta novamente para a esposa, diz assim: Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Vamos entender. Quando ela fala o ser morena, não o ser morena praticamente da cor, mas o ser morena do sol que ela apanhava trabalhando nas vinhas, né? Ela vai falar mais à frente. Aí quando ela fala assim, ó filhas de Jerusalém, quer dizer, aquelas que cobiçavam a posição dela, no caso, de ser a amada de Salomão naquela época. E fala assim, a tendas de Quedar. Quedar é tribo nômade. Quedar eram os descendentes de Ismael. Quando fala as cortinas de Salomão, porque os mercadores de Quedar faziam comércio dessas especiarias, e mais os panos e os tecidos e etc. Aí fala assim no versículo de número 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, ou seja, pegou muito sol. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. Quer dizer, ela está dizendo que os irmãos colocaram ela para trabalhar no meio do sol. Aí ela fala assim: a vinha que me pertence não guardei. No caso, a ênfase aqui, a colocação, ela está dizendo o seguinte: ela não é morena, não é escura, a cor dela não está escurecida, pelo fato dela ser com a cor escurecida. Mas ela diz o quê? Ela diz que a cor dela, da pele dela, assim se tornou em virtude do trabalho que ela executou nas plantações e nas vinhas. 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma,
onde apacentas o teu rebanho, onde recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Porque na verdade aqui, e você já sabe muito bem, a fala da esposa, ela sempre é direcionada a buscar ele. E no caso ela fala que trabalhou numa vinha, e o assunto vinho aqui é importante, porque a vinha faz o vinho, e o vinho traz a alegria. E o vinho e a alegria tem a ver com o quê? Com o casamento, o que aponta simbolicamente para a união entre Deus e entre o seu povo de Israel, porque Israel é visto como a grande vinha. Tem mais um assunto a ser abordado aqui. Nesta conversação, e você percebe, ora ela sobe, outra hora ela vai para o coro, agora vai passar para o esposo. A fala do versículo 8 já é a fala do esposo, ou seja, do homem que cantava, o lado masculino. Então ela está se referindo a encontrá-lo, a tê-lo próximo a ela. 8, ao ele responde: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, é um elogio, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. No caso aqui, é uma linguagem, você percebe, de agricultor, também de a pessoa do gado, do campo. Então aquilo ali correspondia justamente a um lado feminino, ao lado masculino, mas que totalizava uma aplicação direta entre a união de Deus com Israel. E aí você pega no 9, ó, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Uma comparação meio estranha para os nossos dias, mas que era plenamente comum, perfeitamente comum para a época. Porque as éguas de Faraó eram as cavalariças mais caras que existiam na região. E do Egito é que você tinha as melhores montarias, os melhores cavalos. Aí diz assim: agradáveis são as tuas faces, quer dizer, o teu rosto, as suas bochechas, entre os teus enfeites, quer dizer, os enfeites, os pendentes que estão do lado do rosto, né, nas orelhas. O teu pescoço com colares, quer dizer, o enfeite do pescoço é o colar, o enfeite das orelhas, os brincos no caso. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Quando fala com pregos de prata, na verdade não é prego de prata, e sim instrumentos de prata, ou com utensílios de prata, tá? A referência a pregos é o mesmo que utensílios, no caso está se referindo ao material empregado. Já no versículo 12, volta a fala de novo para a esposa, diz assim: enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo, o seu cheiro, ou seja, sentado na mesa tem o perfume. Porque quando uma pessoa chegava, o que ela fazia? Ela sentava-se à mesa, e na mesa ela era ungida pelos serviçais da casa. Aqui ela está colocando o fato que ela está sentada à mesa e que automaticamente ele está sentado à mesa e sendo automaticamente ungido com aquele bálsamo, com aquele cheiro. Aí ele fala assim: o meu amado, ela fala, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Ramalhete de mirra quer dizer um perfume, um ramo cheiroso, alguma coisa que trazia o cheiro que ficava na roupa. Aí diz assim: morará entre os meus seios. Por quê? Porque geralmente você amarrava esses ungüentos, esses cheiros, e colocava por dentro da roupa, e ele descia por dentro o seio. Então, na verdade, por isso que ela fala: morará entre os meus seios. Ou seja, ele é um ramalhete cheiroso de mirra e estará dentro da minha roupa, dentro da minha veste. 14. Como um cacho de Chipre nas vinhas de Enged. A Enged, na verdade, é a fonte, chamada Fonte da Cabra. E é uma região muito importante ali no território de Israel da antiguidade. E fala: é para mim o meu amado. Então ela fala o quê? Ela fala que deseja ardentemente, que elogia, como é que diz assim, claramente essa pessoa, no caso é Salomão, e ela, vou falar daqui a pouquinho quem ela é. Então, esse romance, que é justamente entre ela e Salomão, vai vir a corresponder entre a relação entre Deus e Israel, que futuramente pode ser aplicado entre Jesus e a igreja. Olha no 15, passou a fala para o esposo: eis que és formosa, ó amiga minha. Quando fala amiga, é uma forma comum de você se relacionar com a pessoa amada. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Também, essa linguagem aqui de pomba, que é estranha para nós, era comum para a época. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. Aí fala assim: o nosso leito é viçoso.
Porque isso, quando vai para o 16, já voltou a fala da mulher. Você percebe, né? Se a tua Bíblia tiver demarcada, legal. Mas se não tiver, você vai conseguir perceber quando é que passa para a esposa, quando é que passa para o esposo. A única dificuldade é a hora do couro. O couro pode ter dificuldade. Vamos lá. Aí fala assim, eis tá, o nosso leito é viçoso. O que é viçoso? É vigoroso. É o mesmo que robusto ou viril. 17. As traves da nossa casa são de cedro. As nossas varandas de cipreste. Cipreste é o mesmo que você tem que chamar da acácia, né? Madeira boa, madeira de lei, madeira fina, usada geralmente em casas de reis, de pessoas que tinham dinheiro, que tinham muitos recursos. Bem, nós fechamos o capítulo 1. Você já percebeu que o capítulo 1, ele trata de uma série de coisas. Ele trata de especiarias, a mirra, essas especiarias geralmente vinham da Arábia, da Etiópia, da Índia. Os óleos sagrados, que na verdade você tem ali em pauta, junto como os cosméticos. Então veja bem, essa linguagem de cheiro, de aroma, de óleo, de cosméticos, era algo estimulante da época, era uma espécie de afrodisíaco da época. Os cosméticos, os ungüentos, os trajes também. Então toda essa linguagem, por mais estranha que ela possa parecer, na verdade ela trata de uma linguagem poética da época e totalmente romântica. Para nós ocidentais modernos é rude, né? Mas na verdade essa linguagem era apropriada para a época. E é o que agora nessa parte final eu quero deixar claro o seguinte: essa menina aqui que aparece, e Salomão, tu vê que ele é bem novinho, tanto é que Cantares é o livro mais antigo de Salomão, ele era jovem, estava em torno de 18 para 20 anos, costuma-se entender que essa moça aqui seria a Abisag, aquela última acompanhante de Davi, que justamente foi alvo da cobiça de Adonias, o que fez com que ele fosse morto pelo próprio Salomão. Então, a princípio, essa menina aqui, que é a Sunamita, nós veremos mais à frente, esta Sunamita seria a Abisag, aquela jovem que ficou com Davi na época da sua velhice. Nada mais normal, porque as mulheres dos reis mortos passavam automaticamente para os reis que lhes sucedia. Então, na verdade, seria algo normal. Outra questão, ela ser chamada de Sunamita aponta que ela era da região de Sunem, e Sunem ficava na parte norte do mapa de Israel, ali próximo ao Monte Carmelo, o que dá a entender que essa menina seria a Abisag, chamada a Sunamita. Em outras situações, a Sulamita, sendo que Sulamita, na verdade, seria o feminino de Salomão, né? Porque Salomão vem do hebraico Shalomão, e Sulamita vem do hebraico Shulamita. Então seria Shalomão, Shulamita, ou seja, pacífico e pacífica, mais ou menos isso. Mas tudo isso é estudo paralelo que você tem como alcançar até em estudos aí por fora. Fechamos agora Cantares de Salomão, capítulo de número 1.